E agora, finalmente, a gente vai ver o que acontece com o service, né? Então, veja que o meu SPED Fiscal Controller chama o gerar SPED Fiscal do SPED Fiscal Service, tá? Então, eu vou segurar o Ctrl e vou clicar nesse cara aqui, ó, gerar SPED Fiscal, tá? Esse SPED Fiscal Service aqui, ele também não foi feito pelo gerador, tá bom? Eu copiei um service qualquer, colei aqui, tá? Criei esse método, gerar SPED fiscal, que recebe aqui um filtro, tá bom? Daí eu já deixei aqui vinculado a ele a empresa service para eu fazer uma consulta e o contador service para eu fazer outra consulta. E eu também vou fazer consultas com o Entity Manager, tá bom? Para você ver várias maneiras de eu consultar no banco, tá? Vou fazer consultas, você vai ver, consultas nomeadas, vai ter consultas gerando o SQL, utilizando o SQL padrão, tá? Várias maneiras para você aprender, né? Como é que você faz essas consultas aí no banco de dados. Daí eu tenho aqui algumas variáveis de classe, que é a data inicial e a data final, a versão do layout, a finalidade do arquivo, o perfil de apresentação, o ID da empresa, se é para gerar inventário ou não, o ID do contador. Tem um filtro local que eu utilizo aqui para realizar algum tipo de filtro, né, e aí fazer a consulta. E tem o componente da T2TI aqui, ó, o T2TI SPED Fiscal, tá? Esses dados aqui, eles vêm do cliente. E como é que eles vêm do cliente? Deixa eu mostrar para você aqui uma tela da versão anterior do T2TI RP, SPED Fiscal. Ó, a nossa tela lá no lado do cliente, no Flutter, ela vai ser mais ou menos assim, tá? A gente vai ter que informar qual é a versão do layout que a gente quer, qual é a finalidade do arquivo, qual é o perfil de apresentação, tudo isso tem lá naquele manual, né, no guia prático da EFD, no guia prático da ECD, tá? O período inicial e o período final, se é para ter inventário ou não, qual é o tipo de inventário, né, informação relacionada ao inventário, e o contador que é responsável pelo arquivo, tá? Gerou, mandou isso daí vai chegar aqui em cima, tá? Eu não vou mandar aquilo ali separado por parâmetros, eu vou mandar como se fosse um parâmetro só, assim como a gente manda o nosso filtro, tá bom? Só que o nosso filtro ele vem separado por dois pipes, né? Esse filtro aqui eu vou mandar separado por um pipe só, tá? Eu vou testar com você utilizando o Postman, ó. Então é algo assim, deixa eu mostrar aqui para você. Esse aqui está o SPED contábil, que eu estou mandando as duas datas e dois parâmetros a mais, tá? Esse aqui é o do SPED fiscal, ó. Eu mando a data inicial, veja, localhost 8080, SPED fiscal, data inicial, ó. Data inicial, primeiro parâmetro. Segundo parâmetro, data final, data final. Terceiro parâmetro, versão do layout. Quarto parâmetro, finalidade do arquivo. Quinto parâmetro, perfil. O cara que tá vindo aqui, ó, tá? Sexto parâmetro, ID da empresa. Sétimo parâmetro, informação do inventário. E oitavo parâmetro, o ID do contador, tá? Então a gente joga todos os parâmetros aqui dessa forma, manda para o servidor. Quando chega no servidor, ele joga esses parâmetros aqui numa array de strings, tá? Ele vai pegando cada detalhe aqui do array de strings, ó, o array da posição 0, passa de string para data, que é uma função que a gente tem na biblioteca, tá? Passa de string para data e joga em data inicial, na nossa variável de classe. O que está na segunda posição, que é a data final, né? Passa esse cara para data com esse formato aqui, converte para data, põe em data final, tá? O que tiver na terceira posição é a versão do layout. Na quarta posição é a finalidade do arquivo. Na quinta posição, perfil de apresentação e por aí vai, tá? Esses carinhas aqui a gente vai usar mais lá para baixo, nos métodos, tá bom? Logo depois eu instancio a minha lib aqui, ó, o SPED T2TI, e começo a chamar os métodos de geração dos blocos. Gere o bloco 0, gere o bloco C, gere o bloco E, gere o bloco H, gere o bloco 1, tá? Veja que o bloco D está comentado, o bloco G também está comentado,
O bloco K não está aqui, mas ele vai ser trazido lá na segunda fase do treinamento, tá? Depois que ele gera todos esses blocos, ele cria o arquivo SPED fiscal, é um arquivo temporário, ó, create temp file, tá? Quando ele sair daqui desse método, ele vai excluir esse arquivo, tá bom? E ele retorna, né? Ele chama lá o componente da TDOSTI para gerar o arquivo, e ele retorna o caminho absoluto desse arquivo para o método que chamou esse método aqui. Qual foi o método que chamou esse? Foi o controller. Então, o caminho absoluto do arquivo, ele coloca em path aqui, ó. Então, ele vem aqui, instancia o arquivo novamente, né? E manda esse arquivo para o cliente, tá bom? E esse arquivo é, no final das contas, é excluído do servidor, tá bom? Então, vamos ver o que é que ele faz em cada um dos blocos, né? Para gerar o bloco 0, aqui, ó. Primeiro, ele pega a empresa utilizando o consultar objeto do empresa service, tá? Ele passa lá o ID da empresa, pega os dados da empresa aqui, usando o empresa service, parecido com o que nós fizemos lá para gerar a NFE, tá? Para ele pegar a lista de notas, eu já utilizo o Entity Manager, criando uma query normal, tá? Create Query. Como é que eu faço? Select NFE from NFE cabeçalho NFE, where NFE data hora emissão, between dois parâmetros, data início e data fim, tá? Já passo aqui, ó, a classe que será retornada. Vai ser retornada uma classe, né? Serão retornados objetos da classe NFE cabeçalho, tá? E aqui eu seto os parâmetros, ó. O primeiro parâmetro é a data inicial, é do tipo date. O segundo parâmetro é a data final, this.data final, também do tipo date. E eu retorno um result list. Então esse result list ele já converte isso daqui para uma lista e joga nessa lista de NFE cabeçalho, tá? Instancio uma lista de produtos, né, de unidades, na verdade. E aqui na Tribute Operação Fiscal, eu também estou criando uma Create Query, né, Select T from Tribute Operação Fiscal T. Ele vai trazer todas as operações fiscais, tá? No caso do contador, eu também utilizo o contador Service, assim como eu fiz com a empresa, tá bom? E aqui eu começo a gerar os registros. Esse registro, você já viu as explicações lá na infra, né? São os registros do SPED fiscal, da EFD. Tá lá no manualzinho lá que o Cláudio mostrou para você, né? Você já viu também lá na parte da apresentação dos SPEDs, né? Eles já foram também explicados lá, tá? Esses manuais, eles sofreram algumas atualizações com o tempo, né? Mas quando nós retornarmos aqui para concluir o SPED, nós vamos passar um pente fino de novo naqueles manuais para daí gerar o arquivo já pronto para a produção, tá? Então aqui em cima eu tenho o nome do registro, né, registro 000, tem uma descrição para ele, é a abertura do arquivo digital e identificação da entidade. Evidentemente você vai encontrar essas informações lá no guia prático da EFD. Então eu vou pegando aqui, ó, os dados que foram passados a partir do cliente, vou pegando os dados da empresa, né, os dados necessários, e vou jogando nos blocos do componente da T2TI para ela gerar para mim esse arquivo, para esse componente gerar para mim esse arquivo, tá? Vai ter momentos em que você vai ver to-do, tá? To-do, o que é? Nesse caso aqui, nós tínhamos essa informação na versão anterior, mas pelo que parece nós não temos mais agora. Então a gente tem que descobrir o que aconteceu. Por que será que esse to-do está aí? A gente volta nele depois, tá? E vão existir to-dos aqui, que é porque nós ainda não temos a tabela, né? Não temos o módulo pronto ainda, principalmente lá no SPED contábil, tá bom? Então vem o bloco 5, aliás, o registro 5, né? Todos esses são do bloco 0, tá? Registro 5, registro 15, dados do contribuinte, daí vem aí o registro 150, eu já instancio o registro 150 aqui, tá? E começo a trabalhar com o registro 150, com os dados do emitente, tá bom? Tá aí, registro 150 com os dados do destinatário, tá? Daí vem o registro 200, que são os itens, né? Ok. 205 é a alteração no item, aquele que eu falei anteriormente, né? Nós comentamos, porque nós não temos essa tabela ainda, tá? Então tá marcado como um to-do, tá? Todos esses carinhas azuis aqui, ó, são to-dos que estão marcados aqui no nosso código, para a gente retornar depois e arrumar, tá? Quando nós já tivermos todos os módulos prontos, tá?
Registro 190, registro 400, tem alguns registros que estão comentados porque são muito específicos, né? Então, vou ter registros aqui, por exemplo, a informação sobre a utilização do bem, ativo imobilizado, bombas de combustível. Então, esses aí a gente não vai implementar, tá? São muito específicos, são nichos específicos de empresa. A gente tem que escolher um determinado nicho, tipo de empresa, pequena empresa, né? De forma genérica, para implementar o nosso SPED, tá bom? Porque afinal nós estamos aqui num treinamento, tá? Mas aquilo que nós implementarmos vai ficar pronto para ir para a produção. Vai gerar de fato para aquele nicho de empresa, vai gerar o SPED fiscal e o SPED contábil, tá bom? Daí vem aqui os documentos fiscais, né? Que a princípio aqui nós estamos trabalhando apenas com a NFE, nós não temos ainda os outros documentos fiscais, né? Vão ter registros aqui que tem a ver com as notas fiscais 2, né? São notas fiscais emitidas para um consumidor manualmente. Nós não temos esse controle ainda na aplicação, quem controla isso inclusive é o PAF, né? Tem uma tela lá que controla essas notas que são emitidas manualmente. A gente não fez o PAF, então não temos essas tabelas, tá? Por conta disso, parte do código então está totalmente comentada. Ok? 350, a nota fiscal de venda ao consumidor, o código todo documentado, com um tudozão ali para a gente retornar. Aí vem o perfil B, tem o perfil A, tem o perfil B e tem ambos os perfis, né? No caso do perfil B aqui, tem muito a ver com a parte da frente de caixa, que não está pronta, né? Ambos os perfis também, muita informação que vem da frente de caixa que não está pronta, né? E lá no finalzinho tem uma informação aqui, ó, sobre o SAT e CFE, serão implementados quando o SAT for construído. Enfim, temos que construir o SAT para depois retornar aqui e construir o SPED, terminar de construir o SPED, né? Então lá no final da segunda fase a gente retorna para o SPED para conseguir concluí-lo, tá? O bloco E é a apuração do ICMS e do IPI. Provavelmente nós vamos ter que criar uma tabela para isso aqui, ou uma view, talvez seja uma tabela mesmo, hein? E aí nós vamos trazer esses dados dessa tabela para exibir isso no bloco E, tá? O bloco H é o inventário já está implementado. E o bloco 1 é o bloco de finalização, tá? Então é isso, vamos fazer um teste aqui. Eu vou executar esse cara. Devo fazer um teste com o Postman, tá? É um método get, que eu vou chamar aqui no controller do SPED fiscal. Tá? É um método get, mas eu não vou fazer o teste no navegador, vou fazer o teste no Postman, tá bom? Ele está executando o servidor, vamos aguardar mais um pouquinho. Pronto. Tomcat iniciado na porta 8080. Eu vou então aqui no Postman, tá? Vou chamar SPED fiscal passando esses parâmetros aqui. É um get. Vou mandar. E ele retornou aí para mim o arquivo do SPED fiscal, o arquivo que ele conseguiu criar, né? Com uma nota fiscal, né? Exatamente o que eu tenho na base de dados, tá? Uma nota fiscal, uma NFE, tá bom? Esse cara aqui, esse C2, no caso é o emitente, se eu não me engano, ou o destinatário da nota, tá bom? Então é isso, né? Esse cara gerou o SPED fiscal. Na próxima videoaula nós vamos ver como é que é a geração do SPED contábil.